aqui para responder a tag da Carol Pafiadashi, a tag Jardineiras. Nunca fiz um vídeo falando, então vamos lá. A primeira pergunta é qual o seu primeiro livro? O meu primeiro livro aqui é o Jardim Secreto, tá? Eu tenho alguns outros, que é o Floresta Mágica, o Flores Design, livros para colorir, arte e terapia anti-estresse, jardins sem imagens. E por último, borboletas secretas. Esse último eu comprei mais para fazer testes de pintura. Foi até um que eu postei recentemente no grupo, o primeiro que eu pintei, que foi esse aqui. O primeiro que eu pintei desse livro, tá, gente? Eu pintei o fundo com giz pastel oleoso, até ele tá aqui, da Pentel, 12 cores. Passei com o dedo mesmo, foi uma trabalheira. Mas, enfim, se for um trabalho que você quer mais pigmentado, melhor fazer de outro jeito. Aqui eu usei caneta gel coloridas, giz pastel oleoso pro fundo, aqui pra grama, canetas gel aqui nos troncos das árvores. Aqui foi tudo lápis de cor, só alguns detalhes, tipo essas borboletas e as florzinhas, caneta também. Tô fazendo agora esse aqui. Também só lápis de cor. E meus desenhos avulsos, que também eu faço vários testes neles. Esse foi o primeiro. Esse é o que eu mais gosto, é o meu leão predileto. Pra quem me conhece sabe que eu não gosto de pintar bichos. E é só alguns, que nem a coruja do Jardim Secreto, que ainda não pintei, e esse leão, que foram os que eu gostei. Esse aqui eu usei giz pastel seco, com tonete. Fiz o degradê no fundo, o degradê aqui na cara do leão. A única parte que eu não fiz degradê com giz pastel seco foi essa barbicha aqui do leão. E os detalhes foi tudo em giz, ou em lápis de cor multicolors. E esses detalhes aqui, essas florzinhas, a coroa, foi em caneta gel. Esses aqui foi o meu teste com caneta preta, não saiu do jeito que eu queria, porque eu ia fazer o fundo preto e no final saiu esse rato, bode ou qualquer coisa que vocês enxerguem aí. Tem gente que enxergou duas crianças, enfim. Mas eu acho que ficou bacana o resultado. Mas a ideia inicial não era essa. Esse aqui foi só canetinha e giz pastel seco. Na verdade, foi os meus testes de giz pastel seco, foi esses dois desenhos. Os dois primeiros testes. Esse aqui também foi teste de materiais. Esse aqui o aquarelável. Aqui o lápis de cor misturinha. Aqui essas ondinhas aqui de nuvem. Foi caneta tipo Stabilo, que eu tinha acabado de comprar. Aqui foi o meu teste de luz e sombra, que eu gostei bastante. E esse aqui foi o que ficou errado. Foi o lápis de cor misturinha Faber-Castell com aquarelável, ficou cagado, então, enfim. E esse aqui que eu gostei, que foi o lápis de cor aquarelável com um pouquinho, passei um pouco de lenço umedecido, passei um pouquinho ali na toalha para tirar o excesso da água. E depois passei e ficou um efeito bom, gostei bastante. Esse aqui foi meu primeiro teste de fundo preto, testei várias canetas, então no fundo dele tá todo marcado, porque é sulfite, enfim. E alguns testes de cores também. Vamos, enquanto eu vou passando, esses daqui são os desenhos que eu não terminei, eu tenho diversos desenhos aqui. Esse daqui eu empaquei, enfim, eu não sei como pintar esse urso. E esse aqui é meu teste de pontilhismo, que eu também não terminei. Vamos para a segunda pergunta. Por que você aderiu à onda de colorir? Bom, eu aderi à onda de colorir porque eu sempre gostei da área de design, sempre gostei de desenhar, enfim, mas eu não tenho apoio da minha mãe, principalmente, que ela não curte muito essa parte de arte. E
eu fiz análise de sistemas, então não tem muito a ver com a área de tecnologia, mas eu sempre gostei de pintar, de desenhar. Eu gostava mais de desenhar só grafite mesmo. E enquanto isso eu vou mostrando, tá, os livros. E aí com essa onda de colorir eu comprei o primeiro livro, Jardim Secreto, gostei, me aprofundei nas técnicas, enfim, esse aqui também é um outro que eu não terminei. Desse livro é só o que eu comecei. E foi isso, gente. A terceira pergunta eu já respondi, minha família e amigos apoiam, os amigos até que apoiam. Conheci bastante gente nos encontrinhos, eu sou aqui de São Paulo, então conheci pessoas bacanas, a gente troca várias técnicas, vários tipos de materiais, enfim. A quarta pergunta é: mostre o desenho que você mais gosta. O desenho que eu mais gosto, acho que é o leão, né, que eu mostrei aqui de primeira. E do Jardim Secreto, tem alguns que eu também gosto. Esse aqui eu ainda não terminei, deixa eu ver. Esse aqui eu comecei e já fiz uma cagadinha aqui com nanquim. Aí eu parei um pouco, porque eu não tenho habilidade com pincel. Ah, gente, eu não tenho apoio da minha mãe, mas ela gosta de artesanato. Ela não gosta de pintar com lápis de cor, ela gosta de pintar, às vezes, com tinta. Pano de prato, tecido, essas coisas. Ela gosta de bordar, ela me ensinou a bordar, enfim. Ah, esse é o segundo desenho que eu mais gosto, que foi o primeiro que eu pintei do Jardim Secreto. Eu não sabia de técnica nenhuma, então só seguia intuição e criatividade. E esse aqui também, que eu vou pôr na outra pergunta, que é daqui a pouco. Mostra o desenho que você menos gosta ou que deu errado. Então, esse desenho aqui era pra dar tudo errado. Eu fiz o fundo primeiro, eu queria um fundo amarelo, fiz com a caneta Piloto, que eu tenho aqui guardada. Com essa aqui. Piloto Color 850 Júnior, tem um conjunto, eu guardo aqui nessa caixa. Tem uma sombra aqui também. Eu pintei o fundo de amarelo e não sabia como pintar essas flores, né? Que elas não tem muito detalhe, elas são abertas, então eu fiquei na dúvida. Até postei na época no grupo, algumas meninas me deram algumas ideias, aí eu resolvi pintar mais ou menos colorido. Aí eu tentei pintar, comecei por aqui pelas azuis, só que aí não deu certo, eu apaguei, aí não deu certo, eu apaguei de novo. E pintei umas 3 vezes e quase rasguei o livro, e enfim, eu pintei de preto porque eu fiquei frustrada. Aí eu falei, só vou pintar 3 de preto, porque foi as 3 que eu caguei. Se você ver, ela tem um brilho a mais aqui, porque eu passei o preto em cima da pintura de lápis de cor, então ele fica meio brilhante, ó. Essas aqui já tem, não são tanto, ó. Enfim, aí eu peguei e fiz o caminho em preto, depois eu fui pintando, e essa aqui não deu muito certo, porque o cinza não combinou muito com o azul, com o tom de azul que eu escolhi. Eu pintei com lápis de cor da Giotto, que eu gosto bastante. Deve ter mais alguns frustrados no meio aqui. Esse aqui eu também gosto bastante. Também eu acho que foi o segundo que eu pintei do Jardim Secreto. Eu não pintei muitos porque eu não tenho tempo mesmo de pintar. Tenho muito desenho avulso também. Essa aqui é o que eu tô fazendo agora, que eu adorei, tô adorando fazer, mas deu muito trabalho. Essas bolinhas aqui são tudo com caneta gel de vários tons de azul. E eu primeiro pintei o fundo com lápis misturinha da Faber e depois eu pintei as bolinhas que não terminam nunca, gente. Então é melhor vocês pintarem tudo de uma cor só, porque vocês ficam até com raiva de tanta bolinha que tem. Aí depois eu pintei as carpas, que também demoraram bastante, ainda não saiu como eu queria, porque essas aqui eu queria no tom de amarelo, saiu meio alaranjado. Essas aqui era no tom de laranja, e eu esqueci que tinha carpas também, que eu vi algumas referências de carpas vermelhas e branca. Aí eu fiz essas aqui também.
Então eu usei aqui um pouco de tudo. Não me pergunte outros materiais que eu não vou lembrar, porque eu junto tudo numa caixa que depois eu vou mostrar pra vocês, enfim. Acho que do Jardim Secreto é só. Enfim, tem esse daqui também que eu fiz. Acho que foi o terceiro que eu pintei do Jardim Secreto. Algumas coisas eu gostei, algumas não. Enfim, essa flor aqui eu odiei porque ela foi uma cagada. Eu tentei remendar e ela não ficou tão boa assim. Mas deu pra dar uma emenda. Esse efeito aqui eu gostei bastante. E depois eu passei o giz pastel seco e o spray de cabelo, porque eu não tenho spray de verniz. E aqui são os meus testes que eu faço, meu teste da galáxia, que eu também postei no grupo. Esse aqui são meus testes com um lápis de cor de 6 unidades mesmo, que eu achei na loja, uma chinesa que vende lojinha de R$1,99, super barato, enfim. E são esses meus desenhos. Desse aqui eu só pintei um, que foi esse aqui. Gostei bastante do efeito, mas deu trabalho de colocar tanta cor num lugar só. Os outros eu não fiz ainda. O próximo que eu vou fazer eu já pintei até o fundo, porque às vezes eu pinto o fundo primeiro, ao invés de pintar o desenho. E tem desenhos que eu pinto o desenho primeiro, pra depois pintar o fundo. Ó, esse aqui. Eu já tenho algumas ideias pra ele. Bom, a próxima pergunta. Qual o material que não pode faltar nos desenhos? Lápis de cor, né? Eu adoro lápis de cor. Por coincidência, hoje eu estou gravando aqui em casa, porque não tem ninguém pra me atrapalhar. E eu cheguei em casa hoje, como é feriado em São Paulo, foi ontem, gente, dia 9 de julho, né? E calhou de chegar os meus lápis da Marco Refine. São 72 lápis. Comprei no AliExpress. Não testei ainda, tá? Depois eu posso falar pra vocês. Eu não vou deixar o link do vendedor, porque eu paguei barato, mas olha como chegou os lápis. Chegou tipo num saco. Nesses sacos que eu falo que é quase tipo de lixo, porque só veio assim, com nenhuma proteção. Tá? Já até rasgado, ó. Acho que demorou tanto, nossos correios maravilhosos. Enfim, são 72 cores aqui, ó. Eu vou testar, mas dá pra ver que alguns vieram quebrados. Não sei se afetou a mina do lápis, porque se a gente derrubar, quebra a mina, e então a gente vai apontar e vai quebrar a ponta. Mas vou ver como que tá o estado desses lápis e testar como eles são. Enfim, só faltou mostrar aqui do Floresta Mágica, que também começou com uma cagada e terminou ele psicodélico. A ideia inicial já era o psicodélico, mas eu tive primeiro a ideia de fazer o fundo em prata, que eu tenho comprei os 12 cores da Staedtler, o normal, sem ser o aquarelável. E veio com 2 lápis de grafite, então eu gostei bastante, eles são macios. Enfim, grafite normal de escrever, tá, gente? Aqui não dá pra ver muito bem, porque minha mesa aqui é bem apertada e eu tô com uma lâmpada aqui pra conseguir filmar no celular. Não tenho muita habilidade com a câmera. Aí depois tava pintando aqui o fundo de prata. Ia pintar mais forte, mas aí decidi pintar mais fraco. E depois eu pintei aqui de dourado, aí não, o dourado manchou. Eu peguei vários dourados, enfim. O principal foi da Faber-Castell. Meus lápis da Faber são do tempo de escola, então tem mais de 10 anos. Depois eu fui passando outros dourados que eu tinha, enfim. E aí eu vi que eu fiz a cagada, não ficou bem do jeito que eu queria, mas eu continuei o desenho. Depois eu paro um pouco depois que eu vejo que eu empaquei, enfim. E saiu isso daqui, mas demorou. Então, quando eu empaco no desenho, tipo, eu faço uma cagada no desenho,
eu paro ele, encosto um pouco, depois eu volto nele, porque depois vem outra inspiração. Então, deixo aí um recado até pra Carol, que falou que tem alguns desenhos que ela nunca mais vai voltar. Mas enfim, um dia a gente volta e um dia a gente tem uma ideia pra renovar a ideia que a gente não deu certo. Então, fica a dica pra todo mundo, principalmente pra Carol. Qual material você se arrependeu de comprar e não indica? Eu tenho aqui... São poucos os materiais que eu me arrependi, porque eu pesquiso bastante primeiras referências, enfim. Eu vou mostrar aqui, aí eu já acabo mostrando onde eu guardo meus materiais. Eu guardo aqui nessa caixa, era uma caixa de bijuteria que eu ganhei há muito tempo, de algumas amigas. Ela tinha uma divisão em quadrado e eu arranquei as divisórias, porque ela não era em quadrado e sim, não era na vertical, né, era cruzadinho, enfim, não dava pra colocar os lápis. Aqui eu tenho lápis aquarelável da Staedtler, que são muito bons. Eu tenho também os normais da Staedtler, que eu comprei 12, que foi a minha primeira aquisição. Enfim, minha segunda aquisição, que o primeiro foi 12 cores aquareláveis da Faber. E aqui estão a maioria dos lápis comuns, tá? Eu guardo por cores, só os da Giotto, que eu tenho dó de misturar, que eu gosto muito, que são meus prediletos. Enfim, aqui tem várias coisas, apontador, giz de cera. Giz de cera, esse aqui eu gosto bastante, em bastão, são bem macios, bom de trabalhar. Mas a minha aquisição, não sei se ela vai estar aqui, porque eu detestei essa caneta. É uma caneta preta de retroprojetor que mancha tudo, gente. Tudo, passa pro outro lado. Aqui são meus lápis de cor da Norma, tá? Eu não deixei misturado porque eu tô trabalhando neles em outro desenho, que eu queria pintar só com Norma, então eu deixei já separadinho aqui. Aqui tem um monte de cacareco, gente, então... Aqui eu coloco por cores, só os neons, os metálicos e os misturinhas, que eu guardo separado. Enfim, não cabe tudo nessa caixa, tá, gente? Mas aqui é o principal. Eu tenho aqui também essa caixinha que eu guardo os giz pastéis, algumas canetas e o nanquim. Ignora a foto ali atrás, gente, por favor. Ah, essa aqui eu comprei também no AliExpress. Ó, já me manchei toda, gente. Aquela caneta pincel. É muito boa pra trabalhar com aquareláveis. Testei naquele desenho das carpas do Jardim Secreto. Veio 3, eu paguei, acho que foi R$30, 30 e poucos reais. Veio 3, os 3 tamanhos, tá? Essa daqui é que eu uso mais, que é a menorzinha. Vamos à próxima pergunta. Que horas você costuma pintar? Bom, eu costumo pintar à noite, se eu tiver tempo, se eu não estiver muito cansada e minha mãe não pegar no meu pé porque eu estou pintando. Porque eu só faço pintar, enfim, que eu não faço nada. Aquele discurso de mãe de sempre, né, gente? Enfim. Ou nos finais de semana, quando eu tenho tempinho também, né? Então, eu trabalho, faço pós, então não tenho tanto tempo assim. Qual material estranho que você já usou? Olha, material estranho, acho que só são comuns, sombra. Tentei usar essas canetas aqui, ainda não usei. Aqui, ó, a maldita, que eu não gosto. Caneta de retroprojetor da Pilote. Ela passa demais pro outro lado, enfim. Mas aí eu tô arranjando outras utilidades pra ela. Comprei essas canetas aqui, que eu vi alguém postou um desenho que utilizou essas canetas, ficou maravilhoso. Eu tentei testar, mas ainda não tive habilidade, vou tentar de novo, tá? E eu tenho o nanquim também, que eu não costumo trabalhar com tinta, porque eu sou um desastre em pessoa. Enfim, eu acabei manchando no primeira tentativa minha coruja. Fiquei desanimada, mas eu vou tentar, porque o nanquim é uma tinta que seca rápido. Enfim, eu acho que é questão do pincel mesmo, eu vou tentar outra coisa. Ou então utilizar o meu bico de pena, que eu não sei onde tá. Que
eu fiz trabalhos escolares, eu tinha um nanquim e um bico de pena. O nanquim ele ressecou, eu comprei esse aqui da Acrylex. E o bico de pena ainda eu vou encontrar um dia, quem sabe. Mas materiais estranhos mesmo eu não utilizei por enquanto. Se você pudesse mudar alguma coisa nos livros de colorir, o que seria? Bom, eu mudaria a gramatura das folhas. Esse aqui, ele é uma gramatura mediana, tá? Para todos serem de folha bem branquinha, porque no branco as cores ficam melhores a aparecer. Poderia ser destacável. Eu não faço questão de ter desenho duplo, uma página no verso, desenhada ou não. Tem pessoas que gostam. Enfim, eu não gosto de manchar atrás, então se tiver só nessa parte da folha e não tiver aqui, eu não vou querer manchar do mesmo jeito. Enfim, eu faço o possível para não manchar. Que nem quando eu comprei esse livro aqui, eu me decepcionei quando eu testei, porque aqui eu fiz alguns testes e a maioria das canetas, até caneta gel, gente, passa pro outro lado, como vocês podem ver. O que não passou é porque era lápis de cor. Então fiquei bem decepcionada com esse livro, tá? Eu comprei a versão em inglês, tá? Não sei se a português, como que é a folha, se é igual ou não. Eu encomendei na Livraria Cultura esse e esse aqui juntos, tá? Esse aqui eu sei que é do Geniane Morrison. E esse daqui é de uma editora portuguesa. Aqui não fala, só fala editora Presença, mas aqui eu não tô achando o nome do autor. Enfim. Gosto do Jardim Secreto por ser quadrado, eu gosto de coisas diferentes, enfim. É o que eu mais gosto de pintar. Apesar dele ser um pouco amarelinho a página. Não tenho o Floresta Encantada, porque eu não gosto de pintar bichos. A maioria das páginas são de bichos, então quem me conhece sabe, eu não sei porquê. Eu não curto muito, eu gosto mais de flores, ambientes, florestas, enfim. Essas figuras abstratas, enfim. Eu gosto bastante dessa forma aqui, que eu não lembro o nome. Mas tem um livro só deles, que eu acho que é Presley Book, que eu vi no Amazon, mas eu não me recordo se é esse nome, mas tem um nome em português, que uma vez já me disseram, mas eu anotei e eu não lembro de cabeça. E a 11 é indique outras pessoas para responder a tag. Bom, eu não vou indicar outras pessoas aqui, eu deixo depois, quando eu publicar, se eu tiver alguém para indicar. Porque eu tenho uma outra ideia que depois eu vou passar para vocês e para Carol. Vamos ver no que dá. Então é isso, pessoal. Não sei, o vídeo não vai ficar muito bom, porque eu nunca fiz um vídeo falando. Eu fiz só um mini vídeo uma vez, quando eu comprei os giz pastel seco na Daiso. Enfim, eu tenho as duas caixinhas aqui, porque eu moro em São Paulo, eu compro... Fui umas 4 vezes, eu acho que na Daiso, pra tentar achar, que não tem disponível assim todos os dias. Enfim, mas eu gosto bastante de usar, mas ultimamente eu não tenho usado. Aqui eu misturei as cores da caixa, porque eu gosto de colocar as cores em tons monocromáticos. Por exemplo, aqui tá os verdes, os azuis e os rosas. E na outra caixa eu também juntei, então misturei aqui as cores. Aqui os tons pastéis, amarelos, vermelhos e marrons, pretos e cinza. Pra ficar mais organizado, pra não ficar abrindo toda hora as duas caixas, enfim, espalhar muita coisa, porque eu não tenho muito espaço. Geralmente eu pinto aqui mesmo no quarto, ou então eu pego o material que eu tô usando naquele desenho, naquela hora, e levo pra sala com essa caixa de madeira que tá aqui embaixo. Que a minha mãe tem pavor dessa caixa, porque tem muito lápis e hoje chegou mais 72. Enfim, ela só vai ter um surto psicótico, mas eu gosto dessas coisas, enfim.
Aqui eu também tenho, que eu não mostrei, ó, gente, grafite colorido, que eu comprei na Lucky Cat lá na Liberdade. E algumas canetinhas. Eu não curto muito canetinha, gente. Essas aqui eu comprei, essas aqui veio duas, uma amarela neon e uma verde da Faber, veio com os lápis misturinha, ou com os aquareláveis, eu não lembro. Eu gosto delas para os efeitos neons, usei no desenho das carpas. Ela meio que, se for um lápis aquarelável, ela meio que aquarela também eles, então, como é a base de água, né, então vai aquarelar. Minha caneta borracha. Essa borracha aqui eu tenho há muito tempo. Essa aqui também foi da Daiso. A caneta parediograma japonês. Olha minha mão como é que tá toda suja, sou uma desastrada. As canetinhas Reptamis eu só comprei 6 e ainda não usei, eu só testei elas, são muito boas. O preto não é muito preto. Enfim, mas eu não gosto muito de usar canetinhas. Eu às vezes imponho uns desafios pra mim, pra usar, por exemplo, que nem vou usar só lápis Norma, até que eu separei aqui embaixo. Gostei bastante do giz de cera, mas pra usar nos fundos, tá? Eu usei no fundo dos besouros. Em falar nisso, eu esqueci de comentar que os besouros, como eu não gosto de bicho, foi um também que eu esqueci de mostrar pra vocês na pergunta qual desenho... Deixa eu ver aqui. Qual desenho que você mais gosta e qual desenho que você menos gosta. O que eu menos gosto é o dos besouros, porque são bichos. O único bicho que eu gostei até agora foi a coruja, que eu não pintei ainda. E os besouros. Eu tentei começar a pintar e eu não consegui ir pra frente. Enfim, eu tinha pintado, acho que 2 tipos de besouro, acho que foi desse aqui. Aí eu pintei todos que eram dessa espécie, da mesma cor, enfim, que era esse aqui, enfim. E não tava gostando, então peguei e fiz, e pintei igual das flores, né? Aí eu peguei e passei aqui, ó, se dá pra ver, tem um brilhante. Aqui, ó. Ele tava pintado, eu passei preto por cima, passei a caneta pincel. E eu também tenho a ponta porosa da Faber-Castell. E passei por cima, porque eu não gosto de bichos, enfim, eu pintei. A ideia era pintar todos de preto e passar um fundo, mas eu achei que era muito básico, enfim. Queria fazer uma coisa diferente. E aí eu pintei. Então, o único que eu gosto, eu acho que é esse aqui e esse aqui, que ficou num degradê bonito, mas os outros não rolou. Não gostei. Aqui eu usei os giz da Staedtler. Então, eu usei o azul em volta dos besouros. Não sei se dá pra ver. E depois eu passei um pouco de verde escuro e mesclei com verde claro em algumas áreas. Enfim, não dá pra captar muito bem, porque a câmera do celular eu não sei mexer enquanto tá filmando. Mas aqui, ó, verde claro e aqui verde escuro. Em volta dos besouros eu coloquei azulzinho. Dos pretos. Bom, é isso, pessoal. Eu tenho uma outra ideia aqui pra vocês, mas depois eu posto, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E é isso. Obrigada.